Bom dia. A gente só está esperando mais um minutinho para a gente começar. Pega chuva por vocês. Hoje, segunda-feira, dia 24/8, temos uma aula online. Um minutinho que você está passando. Bom dia, Caio. Tudo bom? Bom dia, professora. Bom dia. Vou estar esperando mais uns minutinhos para estar iniciando a aula, tá bom? Ok. Por enquanto, abre a apostila, página 1. Estamos na unidade 3 agora, tá? Na terceira apostila. Na videoaula da semana passada, de sexta-feira, tá? A Pro explicou proporção, passou os exercícios da página 9 e página 10. Ainda está no prazo, tá, pessoal, de entregar. Por isso, a Pro não vai corrigir hoje, tá bom? Vocês têm ainda até sexta-feira agora para estar entregando a página 9 e 10, tá? E um pouquinho só da 11, tá bom? Então, depois a Pro faz a correção com vocês, tá? Hoje, página 11. Então, vamos lá, a Pro vai dar início, tá bom? Página 11. Bom dia, Matheus. A Pro está na página 11, tá? A Pro vai dar início à aula agora. Bom dia. 11, 10 e a página 9, 10 e 11, a Pro passou na videoaula de sexta-feira. A Pro não vai corrigir hoje, porque ainda está no prazo até sexta-feira para estar entregando, tá bom? Essa atividade. Aí hoje, na aula, eu vou começar a explicar a página 11, tá bom? Depois eu venho corrigindo, página 9, 10 e 11. Lembrando, essas páginas são para entregar sexta-feira. Se alguém tiver dúvida na hora de estar realizando as atividades, pode estar chamando a Pro, tá bom? E amanhã é a nossa prova. Só vai cair a equação de segundo grau, tá? Vamos lá? O número de ouro, uma razão muito especial. Desde a antiguidade grega, a razão áurea era utilizada na arquitetura. Durante os séculos finais da Idade Média, ela foi retomada na Europa e no período renascentista. Essa proporção se tornou um ideal para pintores e arquitetos. Para os franceses, uma estrutura era considerada harmoniosa e elegante se as suas medidas fossem baseadas na razão áurea, razão que resulta no número de ouro. É possível observar a razão áurea em algumas construções financeiras, como na fachada ocidental da Catedral de Notre-Dame, em Paris. As razões entre as medidas dos segmentos destacados no desenho abaixo se aproximam do número de ouro, ou seja, suas razões áureas, tá? Então, são essas daqui, ó, azuis, vermelhas, tá bom?
Página 12. Bom dia, Laura. Vou estar já na página 12, tá bom? O número de ouro, há muitas formas de dividir um segmento em duas partes, mas existe apenas uma posição. Perdão, deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Só um minuto. Bom dia, amor. Bom dia, professora. Bom dia. A Pro já deu início à aula, nós estamos na página 12, tá? A Pro já explicou um pouquinho da 11, estamos agora na 12. Na verdade, a Pro só leu, tá? Ainda não comentei nada. Estamos já na página 12. Tá bom, professora. De ouro. Há muitas formas de dividir um segmento em duas partes, mas existe apenas uma posição que o ponto M pode ocupar e dividir o segmento A e B em dois segmentos proporcionais, tal que A mais B dividido por A, que é igual a A e B. Aqui, A, M e B, e A e B. Ao considerar que o segmento A e B mede uma unidade, podemos determinar o valor de A. Então, A, M e B. Então, o valor de A, aqui é o menos A. Então, por isso, 1A é igual a 1 menos A. 1 menos A é igual a ao quadrado. A ao quadrado mais A menos 1 igual a 0. A ao quadrado é igual a menos 1. É aqui a fórmula de equação de segundo grau, tá, pessoal? Fez o delta, achou o delta, raiz de 5. Colocou na outra forma, menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, então a razão é 1A. E é dada por 2 menos 1 mais raiz de 5, tá? Aqui, pessoal, vocês estão estranhando, porque geralmente lá no x1 e x2, a gente já resolve a raiz, né? Como não tem raiz exata de 5, tá? Aí a apostila permaneceu deixar na raiz de 5. Ela não resolveu a raiz, tá bom? Por quê? Porque é um número quebrado, um número com vírgula, tá? Então ela decidiu deixar somente na raiz, tá? Então ficou raiz de 5 mais 1 sobre 2. Se dividir esse de cima com o de baixo, vai dar aproximadamente 1,6, tá? Ou 1,618. Esse é o número de ouro. Então, esse número, 1,618, é o número de ouro conhecido em matemática, tá bom? Através dessa resolução, desses segmentos de reta, tá bom? Como construir um retângulo áureo, tá? Pessoal, esse sistema aqui foi construído muito tempo antes atrás, tá bom? Então, isso daqui é uma história da matemática, tá? Primeiro, construa um quadrado A, B e C. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver quem tá. Desculpa, pessoal, tá? Tentando. A Pro foi uma aluna que estava conseguindo entrar. Aí ela estava mandando mensagem no WhatsApp. Mas agora acho que ela vai conseguir entrar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, construa o quadrado A, B, C e D. Então tá aqui o quadrado. Segundo, em seguida, determine os pontos médios E e F, aos lados A e B e C e D, respectivamente.
Então, tá aqui. No meio do quadrado, eu coloquei um pontilhado, tá? E E e F. Terceiro, com a ponta seca do compasso em F e a abertura FB, trace um arco até encontrar um prolongamento do lado. Então, ó, tá aqui, ó, tá? Essa parte. Quarto, com a ponta seca do compasso em E a abertura em E e C, encontrar o prolongamento de A e B. Então, tá aqui, ó, já fiz isso, agora eu faço isso daqui, ó. Bom, anterior, ó, eu tinha feito esse, que é V e N. Agora eu faço esse outro aqui. O N e o C, tá? Sim, pessoal. Deixa eu só aceitar quem tá pedindo aqui. Só mais um minuto, pessoal. Estou tentando adicionar uma aluna, tá? Oi, pessoal. Bom dia para quem entrou agora. Eu estou aqui na página 13, tá? Obra de arte e razão áurea. A razão áurea serviu de inspiração para inúmeros artistas em diferentes épocas, como Leonardo da Vinci, em 1452, 1519, que usou a proporção para criar o seu mais famoso quadro, o artista italiano sempre buscou imperfeição e a harmonia entre seus quadros, por meio dos retângulos áureos. Ao observar o quadro de Mona Lisa, podemos notar diversos retângulos áureos. Por exemplo, em seu rosto, traçado uma linha que divide
esse retângulo passado pelos olhos. Obtemos um quadro em um novo retângulo áureo. Além disso, as dimensões do quadro também representam o número de ouro. Página 14. Fibonacci e a árvore genealógica do Zangão, tá? Lembrando que até agora, pessoal, não tem conta, tá? Só é a história da matemática, tá bom? E isso é só para a gente ter um conhecimento, tá bom? Os exercícios, tá? Vai ser a partir de aqui, ó. Retas, paralelas e o teorema de Tales, tá bom? Então, aqui sim será o conteúdo de matemática, tá bom? Até agora, não. Só foi o quê? História da matemática. Pesquisa sobre... Pessoal, só um minutinho, eu vou aceitar mais um pessoal, tá? Peraí. Pessoal, página 14, tá? Pesquisa sobre a procriação das abelhas mostram que para que nasça uma abelha fêmea, o ovo da rainha deve ser fecundada por um zangão, mas para que nasça um zangão, basta um ovo não fecundado. Em outras palavras, um casal de abelhas gera uma abelha fêmea e uma abelha rainha sozinha gera um zangão. Assim, um zangão tem uma mãe, duas avós, os pais de sua mãe, três bisavós, e os pais da avó e a mãe da avó, três trisavós, os pais de cada bisavó e a mãe do bisavô, e etc. No esquema a seguir, observe a árvore genealógica de um zangão. Então, a Pro vai deixar um minutinho só para vocês analisarem essa sequência aqui do zangão, tá? Analisam aí na apostila de vocês. Já chamo vocês.
caiu, tá? Da internet, agora vai explicar novamente. Por isso que a Pro tinha demorado um pouco. Já estou compartilhando novamente a tela. A sequência formada pela quantidade de abelhas que há em cada geração é 1, 2, 3, 5 e 13. Essa sequência é conhecida como sequência de Fibonacci. Nela, cada número a partir do terceiro corresponde à soma dos dois anteriores. Além disso, se dividirmos um número da sequência pelo o quociente sai sucessivamente aproximando-se do número de 1, que é 1,6180, tá bom? Retas paralelas, são aquelas retas paralelas que não se cruzam, tá bom? E o teorema de Tales. Então, antes de apresentar o teorema de Tales, vamos explicar o significado de alguns termos que serão usados. Feixes de retas. Feixes de retas paralelas são duas ou mais retas de um mesmo plano, que considerado duas a duas são sempre paralelas. Página 15. Deixa eu ver se eu pulei um pedacinho lá da 14. Não, página 15 mesmo. Reta transversal. Se uma reta corta uma das retas do feixe das retas paralelas, ela corta as demais. Essa reta que corta o feixe de retas paralelas é chamada de reta transversal. Então, eu tenho duas retas paralelas e uma transversal. Na verdade, eu tenho três, que eu tenho essa C aqui também, tá bom? Na figura, temos as retas paralelas A, B e C, indicadas por A, paralela B e paralela C. E é reta T transversal, tá bom? Então, aqui, ó, para recordar, isso daqui a gente aprendeu ano passado. Ângulos correspondentes, ângulos alterno e externos e ângulo alterno interno, tá bom? Então, o ângulo A e E, aqui, ó, A e o ângulo E é chamado de ângulos correspondentes. Esse daqui corresponde a esse outro. O ângulo D e H também correspondente, ele corresponde um ao outro, tá? A e G é chamado de ângulos alterno-externo. Então, aqui está o A e aqui está o G, tá bom? Ângulo alterno-interno, B e H. Então, aqui está o B, esse de fora, e o outro lado, o H. Situação. Fausto está construindo uma horta suspensa em uma casa e vai utilizar uma estrutura de bambu. Observe o lado do projeto que ele fez para analisar como ficaria a estrutura da parede.
Vamos analisar a razão, pessoal. Então, razão é uma fração, tá? E é um número dividido por outro. Se eu tiver duas razões, eu tenho que fazer regra de 3. Vamos supor 20, regra de 3 é 20 igual 10 vezes 2. Ou seja, o de cima vezes o de baixo e o de baixo vezes o de cima, tá bom? Isso é uma razão, tá? Observe, então, que as medidas desses segmentos foram uma proporção, podendo obter inúmeras outras proporções. Veja, então, proporção é o quê? Esse 20 e esse 10, esses números aqui foram tirados daqui, dessa figura, tá bom, pessoal? Tá? E aí, aqui simplificou. 20 dividido por 10, 2. 10 dividido por 10, 1. Tá bom? A mesma coisa fizeram nesse 16 oitavo. 16 dividido por quanto que deu 2? Por 8. 16 dividido por 8, 2. 8. 2. Observamos, então, que a medida desses segmentos foram uma proporção. Podemos obter inúmeras outras proporções. Veja, então eu tenho essas, tá? Tudo uma igual a outra. Se eu pegar o 20 e dividir por 10, vai dar um número. Se eu pegar o 16 e dividir por 8, vai dar um número, tá? Então, é tudo divisão. Bom, então, proporção é divisão. Uma fração igual a outra. Ó. 20 sobre 10 é o mesmo que 2 sobre 1, tá? Essa conclusão vale para todo o conjunto de retas paralelas cortadas por duas retas transversais e é conhecida como Teorema de Tales. Tá? Se um feixe de retas paralelas é cortado e o segmento determinado sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Página 16, tá? Vamos analisar o Teorema de Tales. Então, quando tiver duas ou mais, no caso aqui 3, retas paralelas e cortada por duas transversal, é conhecida como Teorema de Tales, tá bom? Primeiro caso, tá? Vai ter as 3 retas e 2 cortando. É isso, traçamos um ponto P. Pessoal, aqui é tudo um exemplo que está explicando sem número, tá? Então, só está com as letrinhas A e B. Então, a Pronem vai prosseguir. Eu vou para o próximo que tem número, tá bom? Que é o segundo caso, que é esse aqui, ó, que já é como se fosse o exercício, tá bom? Então, eu vou ter assim, ó, X, sempre eu vou ter letras e números, tá bom? Sempre. Vai ter uma letrinha misturada. Pode ter mais de uma letra? Pode, igual aqui nesse caso, ó, X e o Y. E eu tenho números, 2, 4 e 5. O que eu vou utilizar? Quando eu tiver assim, ó, igual esse exemplo, eu vou ter 2 contas no exercício só. Agora, quando eu tiver o exemplo do exercício 1, eu vou ter apenas uma conta, tá bom? E eu vou ter apenas uma incógnita. Então, quando eu tenho uma incógnita, eu vou ter apenas uma conta, tá? Que conta é essa? Regra de 3, tá? Mas a Pro vai explicar esse R1 aqui, que esse R1 eu vou ter 2 contas, porque eu primeiro vou ter que achar esse de cima e depois o de baixo, ou vice-versa, você que escolhe primeiro, tá bom? Aí a apostila decidiu escolher esse 1 e 2, então fez uma fração desse 1 e 2, tá aqui, ó, né? Depois ele pegou o y no 5, igualou com o y no 5, tá aqui, ó. Tá? Então, ele fez com esses 4 primeiro. Ele ignorou esse x e 4, tá bom? A princípio, ele vai fazer a conta somente com 2, tá aqui, com 2 igual, y e 5, tá aqui, y e 5. Então, vamos lá. 1 vezes 5, 5. 2 vezes y, 2y. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Achei o valor de y. Tá? Então, aqui, o valor dele é 2,5. Agora, vamos calcular o x. Então, lembra que a Pro falou? Quando a conta tem 2 incógnitas, eu tenho 2 contas. Quando tem uma incógnita só, eu tenho apenas uma conta. Então, aqui eu tenho 2 incógnitas, x e y, então eu vou ter a outra conta. Então, a outra conta vai ser x sobre y. Aqui, ó, x
x sobre y, tá? E 4 sobre 1, o x mesmo. O x divide o y e o aqui embaixo, ó, tá? Agora, aqui eu vou substituir o y. O y eu já não achei o valor dele, que é 2,5, na conta anterior, tá aqui, ó, 2,5, tá? Agora eu vou fazer regra de 3. X vezes 1 x. Tem um imaginário aqui. 2,5 vezes 4 dá 10. 10 dividido por 1, não está multiplicando, ele passa a dividir e não dá o próprio 10. Então, achei o valor de x e achei o valor de y, tá? Então, aqui, no exercício 1, eu tenho x, 7,5, 18 e 12. Então, vai ficar dessa seguinte maneira. Deixa eu ver se eu não tem. Então, vai ficar 18. 18 e x, tá? E depois eu vou fazer 12 e 7,5. Então, igual 12 e 7,5. Vou fazer a regra de 3. A regra de 3 é cruzar. Cruzar quem? X vezes 12, 18 vezes 7,5. Tá? Passo a multiplicação e depois eu vou dividir. E aí eu encontro já o valor de x. Como essa só tem cópia, eu só tenho uma conta, tá? A mesma coisa aqui. A C, tá bom? Eu tenho apenas uma conta. Então, para fazer a página 18, pessoal, tá bom? Hoje a Pro não vai passar a página 19, porque eu ainda vou explicar mais para frente, tá bom? Então, não faça apenas a página 18, que é igualzinho esse exemplo. A página da própria página 18, porém, a ilustração. Tá? Alguém teve alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não? Então, tenham todos um bom dia, tá, pessoal? Dúvida, me pergunta no WhatsApp. Exercício apenas da página 18. Esses 3 exercícios, A, B e o C, tá bom? Não faça o outro aí. Ok. Tá bom, professora. Bom dia para você. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, professora. Você também.